Olá pessoal, meu nome é Emerson Patrick, sou monitor de elementos de lógica digital e agora vamos falar um pouco sobre simplificação, né, de circuitos lógicos. Então vamos pegar esse exemplo aqui, né, de simplificação de circuitos lógicos e por que temos que fazer essa simplificação, tá? Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer, né, primeira coisa não, por que devemos fazer simplificação, né? Essa acho que é a pergunta fundamental. Porque com a simplificação conseguimos obter os mesmos resultados com circuitos cada vez menores, ou seja, a velocidade de processamento, ou seja, a velocidade de operação desse meu circuito será muito mais rápido quando eu tenho um circuito maior, tá? Bom, vamos pegar esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui, né, eu tenho eu tenho um circuito, né, que ele faz uma AND aqui embaixo entre B e C, pego esse resultado, jogo numa entrada NOR. Aí eu pego uma entrada, né, a entrada A barrado, né, jogo nessa NOR aqui também. Né. O resultado dessa NOR, que é A barrado mais BC barrado, né, esse resultado aqui barrado, né, entra numa AND de três entradas junto com o meu, né, B, AB. Né. Então, minha expressão final seria AB AND, né, vezes A barrado mais BC, e esse resultado aqui dessa OR ela é barrado. Então essa aqui seria a expressão, né, que descreveria este circuito aqui. Tá? Bom, já o circuito de baixo, né, já é um circuito mais simples, ou seja, ele só é uma porta AND, né, onde eu tenho três entradas, né, onde tem A, B, C, né, onde no qual a minha AND vai entrar né, com a entrada de A, B e o complementar de C, ou seja, o C barrado. Tá? E a expressão que escreve esse circuito é AB C barrado. Tá? Então a gente tem dois circuitos aqui que têm o mesmo funcionamento. Se, por exemplo, eu jogo A, né, igual a 1, minhas saídas não terão nível alto. Né? Se eu coloco B igual a 1, minhas saídas também não terão nível alto. Né? Se eu jogo C 1, também não terá nível alto. Né? Então, só terá nível alto quando AB for igual a 1. Tá? Então, AB igual a 1, eu tenho minha saída nível alto. Né? E quanto a AB que também for igual a 1, terei minha saída nível alto. Se eu jogo C, minha saída acaba sendo nível baixo. Tá? Então, esses aqui são dois circuitos, né? Só que tem o mesmo comportamento, tá? Só que é montado de maneira diferente, ou seja, é um circuito simplificado, tá? E isso permite, por exemplo, quando estiver montando os nossos próprios circuitos, colocar mais funcionalidades ou mais outros circuitos, porque basicamente se eu vou utilizar uma porta, eu estou compactando o meu circuito, né? Eu estou usando o mínimo de portas possíveis e questão de performance, um circuito simplificado é bem melhor do que um circuito não simplificado, né? Porque um circuito não simplificado eu estou usando o maior número de portas, ou seja, eu preciso fazer um número maior de operações, né? Como podemos ver aqui na saída, né? Aqui eu faço somente uma operação AND, né? E uma operação inversora, né? Já aqui eu faço duas operações AND, né? Entre A e B, e o resultado, uma operação AND, né, que é A e B e o resultado de uma NOR, né. Aí eu faço outra operação, que é inverter o valor de A, e faço uma outra operação, que é uma OR aqui, né, no caso uma OR, né. E faço outra operação, que é uma AND entre B e C, tá? Então eu faço mais operações num circuito não simplificado, que de contexto, novamente, é que circuitos simplificados tendem a ser mais rápidos e mais compactos do que circuitos não simplificados. Né? Aí nós vamos conhecer algumas técnicas de simplificação, como por exemplo o mapa de Carnot. Né? O mapa de Carnot é uma técnica simples de fazer essa simplificação, ou seja, conseguimos
pelo mapa de Carnot, conseguimos, né, transformar essa expressão e chegar nessa expressão aqui simplificada aplicando somente este método, tá? E por fim é isso, pessoal. Essa aula só foi só para falar um pouco mais sobre simplificação, quais são as vantagens, né? E qual o comportamento dos circuitos simplificados, né? Como podemos dizer, é o mesmo, tá? Mas de um jeito mais compacto e mais rápido, tá? E eu fico por aqui, até a próxima.